1, 0. Bastante. Olá, boa noite, companheiros e companheiras, amigos e amigas. Aqui, boa noite para o povo da Suíça e boa tarde para o povo do Brasil, né? E de outros países que poderão assistir depois, né? Esse trabalho. Agradecendo hoje pela presença da nossa querida amiga e já da casa do SEI, aqui da Suíça, nossa querida Celina Sobral. Oh, meu Deus do céu! Prazer pela tua presença. Te agradecer de verdade por esse trabalho que tu vai nos apresentar na noite de hoje. Eu fico sempre no pé dela, gente, que ela gosta de fazer palestra. É a nossa recordista. Então, Celina, sinta à vontade, a casa é sua, né? Lembrando que também haverá transmissão simultânea nas redes de contato também da Celina, e eu vou deixar a palavra com ela para que ela possa fazer uma breve apresentação da sua pessoa. Seja bem-vinda, meu amor. A palavra é toda sua. Qualquer coisa eu interrompo. Ok. Gratidão, Guacira querida. Gratidão, Edson, Sandra, todos que estão conosco. Gratidão à Rede Espaço Espírita, que está com a gente também transmitindo. Eu sou Celina Sobral, Guarulhos, São Paulo, Brasil. É um prazer imenso estar no CEEM, Centro de Estudos Espíritas Emmanuel, é isso, né? Manuel, exato. Prazer estar com vocês mais uma vez. Mais uma vez, né? Sempre que precisarem, a gente está junto. A parte da tarde aqui no Brasil. E, logicamente, a gente está trabalhando juntos na divulgação do Espiritismo, no aprendizado, na melhoria interior de cada um de nós. Eu tenho meu canal no YouTube, youtube.com/Celina Sobral, que tem um pouquinho de tudo que eu faço. Não só essas palestras todas aí que a Guacira está falando, que realmente a gente tem muitas palestras aí em vários locais do Brasil e do mundo. E temos também programa na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, na Rádio Espaço Espírita e na TV Espaço Espírita também de Santa Catarina, na Rádio de Sorocaba e alguns outros programas e lives que estão lá no meu canal. A gente está no Instagram, @CelinaSac, no YouTube e no Facebook também, né? Então, a gente convida a todos para conhecer um pouquinho desse nosso trabalho de divulgação do Espiritismo. E, como vocês sabem, realmente é um prazer e toda a minha gratidão estar com vocês. Está vendo, gente? Eu não poderia apresentar, porque o currículo da nossa amiga é enorme. Eu não ia nem saber, né, Guacira? E lembrando também o tema do nosso trabalho da noite de hoje, né? Como é que é, Celina? Dores da alma. Eu acho que ninguém passou por esse processo ainda, né? Não. Não, acho que é coisa inédita. Ninguém atualmente está passando. Vai ser assim, previsões para o futuro, entendeu? Tá certo. E deixando bem claro que, lógico, que vocês podem interromper, acrescentar qualquer pergunta, qualquer colocação, é sempre adição, não é? No nosso bate-papo, no nosso, entre aspas, estudo também aqui, né? Esse tema Dores da Alma, tem um livro que fala, mas não vou fazer baseado nesse livro, não, mas só para o pessoal saber, porque de repente pode conhecer, existe o livro Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, que foi um médico, né? Então, tem algumas colocações que eu não li ainda esse livro, mas pelo que a gente ouve, às vezes até mesmo um estudo ou outro, é bem interessante porque fala do medo, da solidão, da crítica, de várias situações, lógico, que a gente vivencia como espírito em aprendizado e encarnado no planeta de provas e expiações, né? Então, a gente começa refletindo de uma forma bem simples. Todos nós trazemos ilusões interiores, não é? Quem não tem aquela sensação de que, nossa, vai sempre acontecer o melhor, vai ser sempre do jeito que eu quero, do jeito que a gente pensa, e depois a gente se frustra, porque não é.
Raramente, não é? As coisas são direitinho como a gente quer que seja, como a gente quer que aconteça, o caminho, o traçado tem que ser aquele pronto, tem que ser como a gente quer, como eu quero, e se modificar, a gente fica triste, fica agoniado, e não é por aí, a gente vê que não é. E aí é por isso que começa a vir as dores nas almas, nossa, minha, sua, da Guacira, do Edson, de todo mundo que está com a gente e que vai assistir depois. E aí a gente precisa fazer algumas reciclagens de pensamento, de estudo, de conhecimento que cada um já tem, para a gente ver como é que põe remedinho nessas dores da nossa alma, do nosso espírito, que muitas vezes, óbvio, passa para o nosso corpo físico, psicossomatizando essas situações interiores. Lembrando que sempre começa no espírito, não é? Aí depois vai até... Ainda bem que vai, vamos dizer assim, limpar, liberar no corpo material. Por quê? Porque assim vai filtrando os nossos males, as nossas dores do espírito. E é por isso que vale a nossa reencarnação, não é? Para que seja limpo o nosso espírito com aprendizado, com estudo, com a nossa caminhada evolutiva que todos nós já conhecemos e vivenciamos, sim. Então, as dores da alma, gente, a gente tem que lembrar da importância da gente começar a perceber as coisas. Porque, às vezes, a gente tem um monte de coisa negativa no nosso interior, na nossa cabeça, no nosso coração, e não percebe. E não percebe. É a Carmen que está ali? Sim, querida, eu estava Manuel. ouvindo e eu não conseguia, sabe, botar o meu vídeo. Oh, meu Deus! Agora conseguiu. Agora, porque eu sou louro, você vê, né? Hoje tem um monte de Emanuel aqui. Pois é, o pessoal está tudo... As Emanuelita e o Maniolito tá entrando. Legal, legal. Então, gente, aí a gente tem que começar a perceber o que dói dentro da gente e o que faz com que doa, para que a gente comece realmente a colocar remedinho no lugar certo, porque senão a gente vai enxergar só no outro e vai esquecer que a gente enxerga no outro aquilo que está muito berrante na gente. Não é? Bem assim, a gente também, dentro da psicanálise, se fala para que a gente seja o espelho, para que a gente se torne um espelho. Quer dizer, quando a gente vê no outro muita negatividade, muita coisa que o outro faz de errado, que fala, que pensa, obviamente está dentro da gente. Isso também na psicologia, né, é mostrado, não precisa nem ser dentro do espiritismo. A gente se reflete nesse espelho, no outro. Então, o que incomoda demais no outro é porque está muito berrante dentro de nós. Milena entrou. Olha a Milena, querida, que estava na última palestra nossa, Guacira. Oi. É uma querida. Tudo que ela fala é interessante também, né? Adorei estar com a Milena no último encontro. Seja bem-vinda, Milena. Oi, Celina. Obrigada, é um prazer enorme. Eu cheguei aqui um pouquinho atrasada, mas eu estou aqui agora, vou acompanhar vocês. Tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada, muito bom ter você aqui também com a gente. Beijo. Lembrando que esse trabalho está sendo apresentado, entre outros, na Rede Espaço Espírita, e eu peço a todos e todas que estão acompanhando esse trabalho que a turma daqui é meio espontânea, tá, gente? Não se assustem. Mas a gente falou que ia ser um bate-papo, né? Então, o pessoal já sabe que é um pouquinho diferente do que aquela palestra só colocativa, né? Então, gente, fiquem à vontade, sim, para colocar alguma coisa aí dentro do que a gente está falando. Então, essa importância da percepção de nós mesmos, das situações, dos fatos, quer dizer que a gente precisa alargar a nossa visão material para chegar na visão espiritual e nos dar mais consciência daquilo que a gente tem que vivenciar, daquilo que a gente está vivendo, para a gente poder chegar na nossa evolução espiritual. A gente não consegue ficar parado, estacionado e falar de evolução, né? Porque a vida é movimento, as situações nos levam para mudanças, para movimento, exatamente porque a gente não fique parado. Algo nos empurra quando a gente está muito parado. E essa visão mais abrangente leva a nossa evolução para uma maior facilidade,
porque a gente não pode ser só espectador da nossa vida, não é? Quando a gente fala que a responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento, é para que a gente busque melhores escolhas. E a gente, geralmente, não sei se isso acontece com vocês, muitas vezes a gente lembrando do nosso passado, a gente vê que o que a gente está passando hoje foram escolhas erradas, ou algumas certeiras, do passado, do pretérito. E aí a gente sofre. A gente está sofrendo agora porque Deus esqueceu da gente, porque o mentor não está fazendo o que tem que fazer, porque o guia espiritual não está ligando para a gente, e não é nada disso. São frutos das nossas escolhas, e o Espiritismo mostra bastante que a responsabilidade é nossa, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. O Espiritismo não proíbe nada, não nega, não critica, não diz que você não pode fazer isso, você está errado naquilo, não. Mas diz, olha, a responsabilidade das suas escolhas são exatamente suas. Isso por essa afirmativa, pelo estudo do Evangelho e das obras de Kardec, mostra que a gente deve buscar cada vez mais o nosso conhecimento, não é? Para o nosso bem, para aquilo que seja realmente mais legal. E os nossos problemas emocionais, aquilo que todos nós temos, e se não tivermos, ainda vamos ter, não tem como. Você não está falando comigo, né? Não. A gente não encarnou para o mar de rosas, né? Pena que você não me usou para esse tema daí, senão tu ia ter material farto agora. E não usei mesmo, hein, gente? A gente não combinou nada aqui. Vamos ficar pensando que eu estou vasculhando a vida da Guacira, que não tem nada a ver, não. Então, muitas vezes, os nossos problemas emocionais, as nossas dores internas, a parte física, os médicos, os cuidados materiais, não conseguem resolver. Então, é muito mais fácil se dar uma medicação ali física para um problema da dor do corpo lá do Edson, de alguma dor de cabeça da Milena, das meninas aí, da Carmen. Parece que tem mais alguém com a gente, não tem? Se é a Milena e a Carmen ou não? Sandra. Sandrinha chegou. Ah, que bom, Sandra. Beijo para você, querida. E tem o nosso girassol. A Margarete também. O bendito fruto. Margarete está aí? Tá. Margarete também, Olha que legal. A Margarete está assistindo da Alemanha, viu? Estamos internacionais. Que legal. Nossa, será que está frio lá? Aqui no Brasil está frio. Aqui em São Paulo está friozinho. Aqui na Alemanha não está frio, não. Está fresquinho. É porque vocês estão em que clima aí na Europa? Que clima que está na Primavera ainda. Primavera, né, gente? A primavera metida besta aqui com cara de inverno, tudo cinza. Tá. Eu estou vendo vocês tudo agasalhado. Já é verão? Primavera, verão. Ah, então legal, não está tão frio assim, né? Então, gente, estava dizendo que é mais complicado a gente tratar das dores interiores nossas do que do físico. E hoje, com tanto progresso da medicina, da ciência, a gente ainda vê, né, Guacira, tanto mal interior, tanta depressão, tanta tristeza, tanta solidão, tanta mágoa, tanta dor realmente emocional, que a gente diz, mas não está evoluindo a ciência? Não está evoluindo a medicina? Não são características do planeta de regeneração, essa evolução da ciência, da medicina, da tecnologia e outras tantas? Então, por que será que continua tanta dor e cada vez maior e a medicina não consegue cuidar das dores interiores? A gente precisa correr para um terapeuta, para um psiquiatra, para um psicólogo, para psicanálise, etc. Por que será, né? Alguém quer falar alguma coisa? Essa dor que a gente sente na alma não seria a nossa rebeldia em não aceitar? Em não aceitação. Você colou. Guacira, você colou o tema. Olha que Guacira danada, ela colou o tema. Está todo mundo colando essa, filha. Não é de hoje, não, que eu sou rebelde. Olha só, toda vez que a gente fala realmente dessas dores, tem essa parte que fala da rebeldia. E a rebeldia tem máscaras. Por quê? Porque, olha só, quando a gente pergunta numa palestra presencial, vocês se consideram rebeldes? Vocês são rebeldes? As pessoas falam, não, eu sou tranquilo, né? Sou espírita, estou estudando espiritismo, sou rebelde, não. Aí a gente muda a pergunta. A gente fala assim,
Você é uma pessoa teimosa? Você tem teimosia pelo menos de vez em quando? Você tem melindre? Imagina, espírita não pode ter melindre. Você tem melindre, tá tudo. Você reclama de alguma coisa ou não? Tá tudo sempre bom. Você sofre às vezes de solidão, mesmo estando no meio de um monte de gente. Você fica irritado, magoado. Isso daí são características do espírito rebelde. Então, realmente, traz para a gente, viu, Guacira, várias situações de sofrimento que, de repente, nem precisava. Por quê? Por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade excessiva, das nossas colocações de falta de indulgência. A gente quer que o outro enxergue o bem, o melhor nosso, mas a gente não enxerga o melhor no outro. Então, olha... A gente tem que diminuir teimosia, é aquela flexibilidade. Poxa, por que tem que ser só como eu quero? Ser um pouquinho mais flexível, mesmo que a gente engula seco. Sabe aquela água de contar até 10 e depois ir devagarinho descendo? Melindre é o orgulho à flor da pele, porque é o egoísmo, a vaidade, o orgulho realmente que nos traz o melindre. Ai, tudo que fala se ofende, tudo que fala a gente se magoa. Então, são condições realmente que nos deixam mais sensíveis, mais frágeis à dor emocional. E automaticamente a gente vai ficando doente do corpo. Não é? Porque quem consegue não reclamar completamente de nada? Tem hora que a gente reclamou porque está calor, tem hora que reclamou porque está frio, porque está chovendo, porque faltou a chuva, porque está sol demais. Né? Então, e aí muita coisa nos irrita. Gente do céu, quer ver eu irritada e começar a mexer em computador e o negócio não dá certo. Menina do céu, hoje de manhã eu passei um nervoso por conta, né, de um programa ao vivo, na TV e na rádio, o negócio não dava certo. Eu falei, meu Deus do céu, será que falta de treinamento lá? Será que é aqui no computador? E por aí vai. Então, a gente se irrita ainda à toa, a gente ainda se irrita facilmente. Essas coisas a gente tem que ir aprendendo a mexer. A gente precisa se valorizar, coisa que a gente não faz muito. A gente se deixa machucar fácil. Ah, aquilo ali está me irritando, eu vou ficando cada vez mais irritada, em vez de eu dizer, não, vamos pôr aqui, né? Um algodãozinho, branquinho, macio, fininho, vamos já começar a cuidar dessa dor e passar para outra preocupação que realmente vale a pena. A gente costuma se magoar, se machucar com coisas que mais tarde a gente vai ver, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu esquentei a cabeça com isso? Se tinha tanta coisa melhor para me fazer, para me preocupar, para agradecer. Toda vez que a gente fala de dor da alma, a gente não pode esquecer de agradecer. Porque se a gente muda a visão, como a gente falou, né? Uma visão mais abrangente, uma forma mais próxima para que a gente esteja bem, para que a gente vá evoluindo mais rápido. E a gente não faz, a gente está sendo ingrato, a gente está sendo mal amado pela gente mesmo. E a gente não consegue amar o outro se a gente não se ama. Querem falar alguma coisa? Eu queria falar alguma coisa. Uhum. Eu queria saber se essas dores da alma elas repercutem no corpo físico. Completamente, psicossomatizando. Porque, veja bem, depressão. Parece que mais de 30% das pessoas do planeta já estão ou já sofreram depressão. Então, olha como a gente vai levando para o nosso corpo e maltratando uma condição de empréstimo de Deus para a gente, que é o nosso corpo físico, né? Para a nossa evolução, para a gente deixar passar coisas que a gente precisa acertos com a lei divina, e a gente não se cuida. Então, quando a gente fica muito triste muito tempo, pela medicina, mais de 15 dias, em tristeza profunda, e a gente não reagindo, deixando a coisa cada vez mais ir nos consumindo, a gente entra em depressão. É diagnosticado como depressão. Mais de 15 dias com tristeza profunda. Então, a gente que estuda o Espiritismo, temos o Espiritismo Consolador, lá no capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo de Kardec, a gente vai ver que a gente tem uma mão segurando a gente, para nos puxar. E a gente não pode mesmo caminhar sozinho. É bom que a gente tenha uma mão para segurar. E o Espiritismo é essa força que nos esclarece, mostrando que a gente pode mudar de atitude, de pensamento e até mesmo de sentimento, para evitar sofrimentos futuros.
para a gente e para aqueles que estão ao nosso lado. Olha que legal, na hora que a gente tiver uma aura, né, uma emanação energética, pelo menos parecida com a de Chico Xavier, que abrangia cidades próximas. Lógico, Jesus, nosso, né, maior mestre, o espírito mais evoluído que viveu aqui na Terra, a aura dele abrangia todo o planeta. Continua, né? Não é? E continua, lógico. Porque a gente está tampando essa energia, né? A gente está bloqueando essa energia. Exatamente. E a gente tem a nossa, se a gente for fazer um estudo científico, que a nossa aura é uma média de 2 centímetros, gente. Olha o que a gente emana. A gente tem que emanar esses cuidados, esse amor que nós somos partículas divinas e que temos para emanar de uma forma mais radiosa, de uma forma mais firme, entendeu? Porque senão a gente acaba ficando doente mesmo. Você vê essa forma de solidão. A gente tem solidão de si mesmo. A gente sente falta da gente mesmo. Esse negócio de, às vezes, estar no meio da família, numa multidão, nossa, estou me sentindo sozinho. Então, quer dizer, quando a gente sente falta da gente mesmo, porque a gente não está se vendo, a gente não está se enxergando, a gente não está se valorizando, está deixando certas coisas diminuir a gente. O ressentimento, a mágoa, o ódio, a crítica excessiva, a não aceitação do outro, a não aceitação de situações que vêm para a gente e que a gente é impotente para mudar. Por exemplo, nessas últimas situações do planeta, nós devolvemos para Deus muitas pessoas queridas. Devolvemos amigos, devolvemos parentes, pessoas mais próximas, familiares e etc. É uma situação que não depende de nós. Lógico que nós temos que vivenciar o luto, ter aquele tempo, né, de tristeza, de dor, e precisamos vivenciar o luto, porque senão a gente adoece também. Aquele negócio de ficar engolindo o choro é completamente errado. Não existe isso. Ó. Tem hora que a gente tem que chorar, tem hora que a gente tem que pôr para fora, falar o sentimento, porque senão a gente adoece também. Então, olha tudo que vai para o nosso corpo, se a gente não começar a aprender, estudar, se educar sentimentalmente. Tudo bem, Edson? Era isso que você queria saber? Sim, não. Muito ótimo a sua resposta. Gostei. Porque a Organização Mundial da Saúde coloca em porcentagem. Por exemplo, uma das maiores, as 3 maiores porcentagens, segundo a Organização Mundial da Saúde, em relação aos nossos males internos. Ódio, olha só, não é nem raiva, nem mágoa, nem só isso, não. É ódio, está na maior porcentagem da população do planeta. Frustração, a gente se frustra. Ah, não foi o que eu queria, estou frustrado, estou de mal com Deus. Não quero mais isso, não passei no concurso, não vou fazer em outro concurso, porque como eu, inteligente, não passei no concurso, olha o orgulho, não é? Então não vou fazer mais, a gente desiste, né? E se a gente lembrar lá, o Walt Disney, foi mais de 60 vezes que ele teve força de vontade e persistiu para ter um Walt Disney hoje, uma Disneylândia, depois que ele conseguiu, né? E outras coisas mais, né? Descobrir a luz, descobrir avião e etc. Não foi uma tentativa frustrada. E está lá na Organização Mundial da Saúde. Ódio, depressão e ansiedade. Ansiedade, nós aqui do Brasil, país mais ansioso do planeta. E tem... Esqueci a outra. Ódio, ansiedade, frustração... Tem uma, depois eu vou lembrar. Então, são situações assim de dores internas que estão lá no topo da Organização Mundial da Saúde, fazendo a gente adoecer, fazendo que a gente, sabe, não evolua com mais facilidade de como deveria ser. Então, é bem complicado. Até onde a gente busca o nosso conhecimento? Até onde a gente faz aquela situação? Busca a verdade vos libertará, né? Vós sois luzes. Quer dizendo, olha, a gente pode, né, fazer com que a nossa luz brilhe um pouquinho mais, mas a gente não está achando nem interruptor para acender a luz. Imagina fazer... Você sabe por que sabe por que eu perguntei isso? Porque eu estava conversando com uma pessoa, inclusive essa semana, né? E ela começou a falar sobre a vida dela, sobre esse tema mesmo, sobre as dores da alma que ela traz consigo há anos. E ela desenvolveu no decorrer do tempo um câncer, ela desenvolveu uma tuberculose, e assim, foi
foi surgindo, vamos dizer assim, doenças, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Da pessoa manter isso, tipo assim, há anos ela vem mantendo isso, engolindo, vamos dizer assim, engolindo aquilo tudo, né? E não é só o relato dela, eu já ouvi vários outros relatos que também você começa a ver que chega lá na frente, vai surgir um problema no corpo físico, né? Com relação ao tema, né? As dores da alma. Eu creio que todos nós temos, né? Eu creio que todos nós temos essas dores. E tem aquelas pessoas que carregam aquilo há anos consigo e futuramente surge algo e às vezes a pessoa não sabe, vamos dizer assim, explicar de onde surgiu aquilo e por quê, né? Como um câncer, ou no caso dela, uma tuberculose ou outras coisas mais. Quando a gente fala de câncer, principalmente no seio, isso a gente vê no homem, na próstata, muito nível alto de câncer de seio e de próstata, e de seio também no homem. Aí a gente vai estudando lá atrás, vai vendo, a pessoa vai colocando, falando, que a gente já falou, falar é terapia, cura, a gente precisa pôr o que a gente sente para fora, o que está nos incomodando, tem que falar, não tem como, porque senão a gente vai adoecer. E geralmente o câncer, lógico, tem a condição espiritual, que de repente a pessoa encarnou já que ia passar por aquilo. Mas muitas das vezes, Edson, é sentimento guardado, de raiva, de mágoa, de ressentimento. Gente, sentimento de culpa é uma coisa muito grave. Muito grave, e muita gente tem. A gente não consegue tirar a culpa da gente, e se a gente não tira a culpa de nós, de algumas situações, a gente não consegue perdoar o outro. A gente precisa primeiro ver o que está incomodando realmente em nós, porque a culpa também traz câncer. Olha só, tem uma cidade que eu fiz palestras, talvez volte ainda a fazer, porque ainda está muita coisa confusa com esse negócio de pandemia. A maioria das pessoas de lá tem câncer, uma cidade pequena, e muitos já foram embora por causa de câncer, e outros estão descobrindo sequencialmente. Olha como foi reunido naquele local, porque a gente se busca por afinidade, pessoas com situações de culpa, de raiva, de ressentimento, de parentes, de situações que vivenciaram na infância, e juntou toda uma população que a maioria tem câncer. Olha que complicado, não é? Então, olha o que a gente faz com a gente. Culpa, a gente tem que pensar assim, olha, na época, é o que eu sabia fazer, é o que eu procurei fazer de melhor e fiz aquilo. Deus sabe que a gente não é o nosso erro, né? Então, nós sabemos, também se a gente lembra de Zaqueu, que foi cobrador de impostos, ladrão, bandido, odiado na época, e vê que hoje é um Bezerra de Menezes, e que Jesus, na época, chamou ele para... Não, vou dormir na sua casa hoje, vou ficar lá, vou comer. Aí todo mundo, como? Jesus vai dormir na casa de um bandido? Ele sabia que Zaqueu não era aquele erro. Como ele sabe que nós não somos como protetor do nosso planeta, e Deus sabe que nós não somos o nosso erro. Então, se a gente ficar alimentando culpa e ficar de braços cruzados e esquecer da frase o amor cobre a multidão de pecados, a gente vai ficar doente. Milena, tu quer falar alguma coisa? Margarete, a Milena fala tanta coisa legal. Saudade de ouvir a Milena. Será que ela saiu? A Marta também está presente, viu, a Marta. Celina? A Marta está... Celina, essa questão... Seja bem-vinda, Marta. Marta, um beijo, Marta. Você vai sair se você aparecer na Rede Espaço Espírita. Ah, não, é rádio, não é, Celina? É rádio e TV. Ah, então tá. Então eu vou ficar bonita para aparecer. Fica bonita aí. Já não dá mais, viu? Olha, ó, então, viu? Falou, ela apareceu. Ó, pois é. Agora falta a Margarete e a Milena, Marta. Vão aparecer Milena. tudo na Rede Espaço. É que eu vim aqui para um ambiente mais tranquilo para poder falar com vocês. Depois se arrumar, né, Milena? Ah, também, né, gente? Faz de conta aí que é uma produção então geral. Eu queimo o filme da menina. Gente, eu passo perfume toda vez que eu vou fazer uma live. Não é? A gente precisa aí estar se sentindo bem. Sim, é.
Mas diga, assim, sobre isso. Eu realmente precisei dar uma saidinha para atender uma ligação, então não peguei tudo. Mas, de fato, o que acontece, que eu acredito e que o Espiritismo também traz para a gente esses esclarecimentos de como esse acúmulo, como essas decepções que a gente carrega, como essas mágoas que a gente não consegue deixar para trás, né? Dar um outro sentido, como com o tempo isso acaba, digamos assim, se aprofundando na nossa alma de alguma maneira, né? E isso se instala no nosso perispírito e se manifesta em algum momento como uma doença física. Então, assim, por um lado, tem isso que eu não sei quem foi aí que comentou, que pode ser que a gente já trouxe isso, né, como uma parte do nosso caminho nessa existência, como uma experiência que por exemplo, eu já tive câncer de mama, então, assim, tanto isso pode ter sido uma experiência necessária para mim, como eu também identifico isso como uma possibilidade de realmente sentimentos que estavam ali e que, curiosamente, vamos dizer assim, né? Eu tive um episódio uns meses antes que me custou muito, assim, né? Que me doeu muito na alma. E 3, 4 meses depois, eu tive o diagnóstico. Então, é uma coisa que eu penso assim, será que se eu tivesse lidado melhor com aquela situação, talvez não tivesse virado um diagnóstico? Entende? Né? Então, assim, eu acredito muito que a gente também traz algumas possibilidades de aprendizado, e quando a gente consegue passar de uma maneira mais suave por uma situação, talvez mais lúcida, não sei, ou mais madura por aquilo, com mais conhecimento, eu acredito que as coisas se aliviem um pouco. Mas em alguns momentos a gente realmente precisa experimentar isso, até para poder depois compartilhar dessa experiência vivida, experienciada, né? Mais do que você só ouvir ou não tirando o mérito, porque muito também da nossa vida, na nossa convivência, a gente vai buscar informação para poder auxiliar, né? Tanto autoajuda como o próximo, um familiar, um querido amigo, ou uma pessoa que apareça aí no nosso caminho, no nosso trabalho, no centro espírita, que sempre precisa de um acolhimento. Mas é isso, eu olho por essas duas perspectivas, agradeço muito o Espiritismo que traz essas elucidações para nós, esses outros pontos de vista, né? E sim, acredito muito também nessa perspectiva das emoções, porque na verdade nós somos feitos, né? A nossa estrutura humana, ela pede convivência, ela pede carinho, ela pede acolhimento. E quando nós temos muitos tropeços, assim, muitas situações em que isso talvez não seja o suficiente, né, ou o desejo do nosso coração, os nossos anseios, fica uma faltinha, que nem sempre a gente consegue ali ressignificar, né, ou trazer um sentido. E é isso, essa é a minha contribuição para hoje aí para vocês. Obrigada, Milena, obrigada. Você é muito querida, como sempre. Eu queria ver a Marta, para ela aparecer na gravação, né, Guacira? Chama a Marta aí para aqui. A Marta falou que ela escreveu que ela está na rua. Mas não faz mal. Ela não dá para ela se arrumar, ela falou não. Meu Deus, eu não me arrumei, não. Você se arrumar muito. E a Margarete, quer falar alguma coisa, Margarete? Margarete escreveu que ela já se arrumou. Está corrigindo prova. E a Sandra? Sandra, Carmen... Eu entrego todo mundo. Margarete está corrigindo prova. Para registrar isso, assim, eu não estou corrigindo, não. Eu corrigi mais cedo. Então tá bom. Quer falar? Mas só que eu não vou abrir a câmera, não, porque eu nem arrumei meu meu cabelo. Deus. Tá bom. Mas fala aí, passou Margarete. Perfume, não? Não passar perfume. E nem fiz maquiagem. Tem uma amiga minha do Rio que ela fala assim, não, toda live eu tenho que fazer maquiagem e fazer escova. Eu também tinha que fazer, mas estou com uma alergia tão danada e estou tossindo toda hora
que tá ruim hoje de eu fazer maquiagem, então estou mostrando a minha biobeleza, tá vendo? Lógico, ficaram bonitas de toda forma. Olha só para pegar o gancho aí dessa questão, né, da saúde mental e do corpo, a gente tem que ver também outros fatores, né, que também pode facilitar essa questão da saúde do corpo, né, e que nos falta. Assim, claro que a gente não tem que classificar, eu, pelo menos, vejo que não dá para classificar e dizer que esse problema, né, que surgiu são heranças que eu trago do passado, ou são as revoltas, né, o não perdão que eu trago na minha alma, né, dessa existência, e a gente tem que colocar também a questão do componente externo, né, que está aí no planeta, né? Essa questão de se maltratar, o nosso clima, né? Isso tudo atinge a nossa saúde. A questão dos agrotóxicos, né, que a gente está, os agricultores que estão ali convivendo diretamente com esses pesticidas, essas coisas todas. Então, são fatores aí direto, né, que tá atingindo o nosso corpo, a nossa alma, só para não... Porque, às vezes, a gente pode sair daqui também com culpa de não ter perdoado, e aí dali vai aparecer um carocinho ali, ó, tá vendo? Então, a gente tem que realmente fazer atenção, né? Muito bem colocada as suas palavras, o seu pensamento, Guacira. A gente agradece sempre as suas colocações, que são muito úteis. E é verdade. E a gente também não pode esquecer que nós somos responsáveis pelo planeta que a gente vive. Não é? Existe, lógico, que nem muita poluição, muito uso de produtos que não deveriam ser feitos, químicos mesmo, na atmosfera, por conta de cuidar para viver mais, não só animais, como plantas, como várias situações que isso influenciam. Sim, lógico, né? E tem também esse estudo na Organização Mundial da Saúde, com até porcentagem, o que é biológico, o que é físico, o que é do meio ambiente, etc., e não esquecendo que realmente a gente não pode ficar alimentando culpa, porque senão vai aumentar o que a gente está fazendo com o nosso corpo físico, e aí depois, quando chegar lá do outro lado, vai dizer, eu não cuidei legal do meu corpo que foi emprestado, e agora, né? Aí a gente chega lá, querendo vir numa próxima encarnação com tudo quanto é coisa, né? Mas tem essas realidades que nós estamos ainda no mundo muito mais material do que espiritual. Somos espíritos em experiência, né, material, mas somos espíritos com imortalidade da alma. Então, lembrar disso. Então, por isso a importância da higiene, da boa alimentação, de cuidarmos, né, de não ficar jogando lixo, de não ficar fazendo isso e aquilo, por conta dessa responsabilidade também da nossa casa, que moramos, que é a casa física, e a nossa casa, né, material. Muito, muito bem lembrado. Olha só, nós, muitas vezes, estamos nos desgastando por não ir diretamente nessa questão de lembrarmos que estamos aqui de passagem. Aumentamos as nossas preocupações, as nossas dores, aumentamos os males, né, do que as pessoas fazem, do que a gente faz, e esquecemos que estamos numa viagem, nós estamos todos numa viagem abençoada, porque se a gente olhar para o lado e para a gente olhar para os estudos também do Espiritismo, a gente vê a quantidade de espíritos que estão aguardando para reencarnar, estão na fila da reencarnação, e a gente está aqui. E o que a gente vê hoje também? A cada 40 segundos, dentro do minuto inteiro, a cada 40 segundos, existem tentativas de suicídio. Enquanto que a gente devia cada vez mais não só agradecer, como fazer por onde vivenciarmos, ficarmos mais tempo encarnados. E a gente aumenta, né, essa dor, a gente aumenta as nossas dores por situações que a gente não consegue domar e equilibrar. Se a gente sabe que tem pelo menos 4 vezes mais espíritos que querem reencarnar do que os nossos encarnados e ainda não conseguiram, né, a assinatura lá, deferimento nas suas petições de quererem vir ao mundo de provas e expiações, por que a gente não faz por onde? Não digo fazer para viver mais. Se a gente trabalha, se a gente é instrumento do plano espiritual, o plano espiritual cuida da gente
de uma forma até maior, porque eles precisam da gente. Mas a gente tem que procurar viver melhor, não é? Cuidando de uma boa alimentação, de bom sono, de exercício, de fazer boas amizades, sim, porque a gente muitas vezes alimenta relacionamentos tóxicos, que aí está dentro desse estudo também de dores da alma. E aí sofre muito, porque está com uma pessoa que só nos faz sofrer, ou então está dentro do ambiente que a gente vê que não nos faz bem, e a gente insiste em ficar frequentando aquele ambiente. São tudo reflexões que a gente tem que trazer rapidamente para esse tema, que é para a gente se melhorar. Já que a gente está encarnado, vamos procurar ficar o maior tempo possível, dizia Chico Xavier, não é? Porque é difícil reencarnar, é difícil. E muitas vezes a gente, pelas nossas fraquezas, por essa condição de discípulos, de estudantes ainda na escala da evolução, nós pensamos em desistir. Desistir da vida, desistir do trabalho, desistir de relacionamentos, desistir da família, desistir do amigo, desistir da casa espírita. E aí, essa reflexão vem dizer para a gente, por que isso? Se a gente tem muito mais que agradecer, mas agradecer também as coisas ruins, não só as boas que acontecem com a gente. Celina, eu vou agradecer as coisas ruins? Não sou eu que estou dizendo, né? Isso daí está em vários livros e vários estudos, inclusive quando se fala da gratidão, tem um livro de Louise Hay, que eu amo Louise Hay, que o nome do livro é Gratidão, que, nossa, ensina muita coisa para a gente, independente de religião, e a gente vê que o que é, às vezes, ruim ou difícil para a gente, ou inaceitável, é exatamente o que vai nos colocar para frente. Então, aqui Celina, eu ainda não estou evoluída para isso, não. Eu choro. Também não. Ah, não. Eu acho que a maioria não está. Já pensou, gente? Nossa, acabei de devolver um filho, criança, para a pátria espiritual, para Deus. Como que eu vou agradecer isso? Tem uma história que eu acho que vocês sabem, bem rápida, que está num dos livros, não sei se... Não vou arriscar dizer, porque eu não lembro qual livro que é. Que o pai era cristão e estava com 2 filhos, um de 5 e 6 anos, ou 6, 7 anos, assim mais ou menos, andando, e aí o cara lá, que vinha na frente de cavalo, viu que ele era um cristão e jogou o cavalo em cima dele, das 2 crianças, deixou as crianças em pedaço. Isso daí é uma realidade da época lá passada. Aí aquele pai juntou os pedaços dos 2 filhos, ajoelhou e fez uma prece para o rapaz que jogou o cavalo em cima das crianças, que matou e que foi embora. Olha só, lógico que nós vamos chegar a um ponto de amor, de perdão, de compreensão desse. Mas até onde a gente está para agradecer? Nós estamos colocando aqui o que o Evangelho fala, né? O que Emmanuel fala, o que Chico Xavier trouxe para a gente através de várias psicografias. Mas a gente precisa ser muito forte. A gente ainda precisa dar muita caminhada nessa evolução, que nem a Guacira está falando, né? Nós ainda somos muito frágeis, muito delicados na fortaleza de perdão, de entendimento, de agradecimento. Mas a gente tem que começar. A gente tem que começar a agradecer pequenas coisas. A gente tem que, por exemplo, nós que estamos aqui nessa live, e quem vai estar com a gente depois, a gente é sobrevivente dessas situações atuais do planeta. Nós temos que lembrar que a maioria de nós viramos o ano 2000, viramos o milênio. E não é qualquer um, não. Isso não é para qualquer um. Deus confia na gente, né? Colocou no nosso ombro alguma coisa que Ele está esperando da gente. A gente que está estudando o Espiritismo, a gente que está tendo coragem de falar certas coisas que a gente está passando, por que a gente está aqui, de onde viemos e para onde vamos, precisa ter coragem. Para ser espírita, precisa ter coragem. Não é? Porque a gente sabe disso. A gente sabe das responsabilidades nossas de escolha, que a gente é livre para plantar, mas é obrigatória a colheita do que a gente plantou. Então, a gente tem que começar. Olha, agradecer porque a gente está aqui, porque a gente passou, bem ou mal, estamos passando essa situação do planeta, porque estamos respirando. Fala, Carmen, querida. Eu estava querendo dizer que a gente tem que aprender, é muito difícil, a falar para os nossos problemas que a gente tem um Deus, não dizer a Deus que nós temos um problema, mas dizer, olha aí, probleminha ou problemão, existe um Deus. Sim, então, para a gente se conscientizar de que se é um problema, vai ter que ser resolvido.
E se é uma situação, tem que passar por ela, por a perda de um ente querido, ou uma coisa que não era para dar certo. E o problema é matemático. 2 mais 2 são 4. Então, a gente tem que resolver o problema. Vai levar tempo, é claro, não? Mas quando a gente se afasta muito com a dor que a gente sente de Deus, fica difícil desse problema reconhecer que existe Deus. Exatamente. A Marta falando, né, que a gente tem que ter força aí para os nossos problemas. Marta, você não quer falar nada? Além de escrever? Olha, encostando ela na parede. E a Sandra, quietinha. A Sandra está aí? Porque para mim só aparece um ou outro aqui. Tá. Eu te falo, pode deixar que eu entrego todo mundo. Olha, a Marta falou que não quer falar. Acho que foi a Marta que falou. Então, gente, o Sandra está sem áudio, nosso amor adoece. Mas acontece, Celina, sem querer te cortando, essa questão aí, a gente pode dizer que a gente estudando a doutrina espírita, em relação do que vem, né, do nosso conhecimento, que ainda é pouco, porque eu acho que o leque é enorme, imenso, mas aquilo o pouco que já chegou até o nosso conhecimento. Essa questão das dores na alma, essa tristeza que dá, essa não aceitação daquilo que não chegou nas tuas mãos, que você desejaria, também se trata de uma questão da gente saber que isso aqui vai passar, né? Nós estamos aqui para essa luta mesmo, mas que isso vai passar, mas por esses momentos, por essa dor ser tão grande, né, que a gente acha que a dor que a gente está sentindo é maior do que a do próximo. A nossa é maior, não é também esse esquecimento breve que dá na nossa mente em relação, olha, isso aqui vai passar. Eu vou chorar, eu vou me despedaçar aqui, vou me rasgar, mas no fundo a gente sabe que vai passar. Entendeu? Sabe. A gente sabe que isso vai passar. A gente tem essa resposta que isso vai passar. Mas mesmo assim vem essa tristeza, essa melancolia, porque a gente quer o aqui e o agora. Se não acontecer, não funciona. Entendeu? Por isso que aí está a ansiedade em níveis lá em cima, né? A gente quer tudo para o ontem. E por isso, Guacira, a importância da gente ter encontros como esse, né? As casas nos dão essa oportunidade de trabalho, porque hoje a gente pode falar de espiritismo, dos espíritos. Há muito pouco tempo atrás, a pessoa ia presa, a outra ia para a guilhotina, e não se podia se falar de espiritismo. E por isso que a gente precisa desses encontros, de falar de coisas que a gente sabe o que é. Que nem você falou, a gente sabe que vai passar. Não é? Essa situação toda que aconteceu aí no planeta, está acontecendo, a gente sabe que vai passar. Mas a gente precisa de uma mão forte, a gente precisa se unir, não interessa qual parte do mundo, do planeta, para falar de amor, para falar de Jesus, para lembrar dos ensinamentos, que são coisas internas, de dentro para fora, para a gente lembrar que somos filhos de Deus e que temos essa partícula divina dentro de nós, estamos conquistando o reino de Deus dentro de nós, e para isso a gente precisa da paciência, da indulgência, do amor, da fé mais forte, porque a gente sabe, como a gente sabe que aconteça o que acontecer, a gente não vai deixar de existir. A morte é do corpo, é uma devolução de um pano velho, como se fosse assim, entre aspas, né, para a natureza, para o mundo, para o planeta, mas o aprendizado que tiver na nossa alma, o que a gente conquistou de bom, de amoroso, ninguém vai tirar da gente. E por mais que a gente ache que, né, morreu e que vai acabar, a gente sabe que tem um reencontro das pessoas que se amam, que a gente vai continuar no nosso aprendizado. Por isso a importância de não dizer, porque eu estou com 100 anos, não vou mais estudar, não quero aprender, não quero fazer mais nada. Não interessa, o espírito vai guardar. O que a carne vai deixar, o espírito vai levar. E nós temos que investir nesse ponto. Nós temos que ir atrás, sim, de estudar, de buscar conhecimento, de ir não só atrás do espiritismo, mas da ciência, de tudo. Porque, como você falou, vai passar, mas o conhecimento vai ficar com a gente. Então, é importante, de vez em quando, ter as reuniões, ter os estudos, ter as palestras,
para que a gente possa se fortalecer, lembrando que realmente tudo passa. Por isso que Chico falava, né? Olha, tá ruim, não reclama porque passa. Não, mas tá eu muito não vou, bom, mas eu vou reclamar, vou Chico. Porque a gente tem que saber, a gente sabe que vai passar, a gente tem que ter essa consciência porque a gente já aprendeu isso que vai passar. Mas a gente também tem que cobrar. Entendeu? Sim, a gente tem que cobrar, também, não pode sentar e chorar e aceitar assim tão pacífico, não. A gente tem que tentar, porque senão a gente tem que ajudar o planeta, né? Porque se a gente falar, vai passar, deixa assim como tá e deixa e aí vai. Não, a gente tem que correr atrás, né? E tem que buscar. Aí né, entra o faz por ti que o céu te ajudará. Não adianta a pessoa cruzar o braço e dizer, não, mas Deus vai fazer. Não é assim. Não. Deus já faz a parte dele. Jesus faz a parte dele, os mentores fazem. Mas a gente precisa fazer a nossa. Porque não adianta eu ficar atrás da porta sem bater, que ninguém vai saber que eu estou ali precisando de ajuda. Então, por isso que diz, bate e a porta se abrirá. Faz a sua parte, que Deus está fazendo a dele, que Jesus está fazendo a dele. Não é? Que os guias, os mentores estão fazendo a parte deles. Então, nunca, às vezes termina a palestra e o pessoal fala assim, mas o espírita gosta de sofrer e não sei o quê, e aceita tudo. Primeira coisa que eu falo, não, busca o evangelho. Bate e a porta se abrirá. Faz por ti que o céu te ajudará. Então, não existe isso da gente ficar de braço cruzado esperando que Deus faça tudo, porque não é assim que funciona. A gente precisa fazer. É o tal negócio. O professor vai atrás do aluno quando ele se interessa, e o discípulo vai atrás do mestre quando ele precisa. Igual Jesus, né? Jesus é o mestre e nós somos os discípulos. Então, nós vamos até ele, mas ele também quer, ele vem até nós e quer que a gente vá buscar o seu auxílio, buscar o que ele ensinou, para ele nos fortalecer e dizer, nossa, estamos juntos. Né? O Espiritismo mostra que Jesus não vai voltar porque ele não foi embora. Ele está junto de todos nós. Não é? Nos fortalecendo, nos trazendo o que a gente precisa, mas ele quer que a gente, né, procure, que a gente faça a nossa parte, que a gente busque o que ele já ensinou e se interesse pelos ensinamentos. Todo mestre é assim, né? Então, lógico, aqui teria que se falar de estresse, teria que se falar do amor adoecido, teria que se falar que a mágoa é a raiva que adoeceu e por aí vai. Mas são tantas situações que, lógico, se Deus quiser, teremos outras oportunidades. O estresse hoje toma conta de 70% da população do planeta. Olha como nós somos estressados. Somos estressados por quê? Porque a gente ainda não tem todo o conhecimento que a gente precisava, né, Edson? Para que a gente fizesse e faça o que foi ensinado. O Evangelho é uma universidade do Espírito. Às vezes se ouve as pessoas dizerem, mas eu sei tudo do Evangelho, já li não sei quantas vezes. A hora que já soubermos tudo do Evangelho, nós vamos estar pelo menos nos planetas felizes, ou dali para cima, nos celestes. Não é? Então, a gente, ainda por isso, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda o Evangelho, os livros da codificação, a gente vai entendendo mais profundamente, e a gente sempre, nossa, mas não enxerguei essa palavra da outra vez que eu li, 10 vezes e não enxerguei. Por quê? Porque a nossa cabeça também vai abrindo, não é? A nossa mente também vai evoluindo, o nosso espírito vai evoluindo e entendendo melhor cada vez. Isso é importante que a gente busque, que a gente faça, porque aí vai diminuindo também as nossas dores e a gente vai deixando, por exemplo, a pessoa que já é menos ciumenta, que já é menos orgulhosa. A Marta está falando que não é saber, é aprender e colocar em prática. Sim, sim, né? Mas a gente precisa colocar em prática daquilo que a gente já está começando a digerir. Mas é bem isso, Marta. Gratidão aí pela sua colaboração. Então, a gente precisa devagarinho ir se fortalecendo na oração, na mudança da nossa fé, na certeza de que não estamos sozinhos nem desacompanhados, que sempre tem Deus com a gente, mesmo que a gente ache que não está, mesmo que a gente ache que esqueceu da gente. Então, é uma abertura de visão delicada e importante. Quer colocar alguma coisa, Edson? Você está lendo meu pensamento, né? Vai lá. Não, essa questão que você fala, a questão de Deus, né? Das vezes a gente culpar Deus pelas nossas mazelas, pelas nossas aflições. Eu creio que às vezes a gente se esquece de Deus, a gente se esquece que a gente tem
um guia, né? O nosso guia, o nosso anjo da guarda, que está ali com a gente 24 horas, ao nosso dispor, vamos dizer dessa forma, para que quando a gente precise, a gente possa conversar com ele, né? Eu mesmo me esqueço disso. E só quando a coisa assim está muito acirrada, né, que você já não está dando conta, é que você começa parece que é até uma coisa natural, né, do ser humano, de você ver que não está dando, você recorre a essa possibilidade que a gente tem, né, de nós espíritos, né, saber que a gente tem um guia ali que está ali para nos auxiliar, para nos ajudar. E muitas vezes a gente esquece disso, e muitas vezes também a gente esquece de Deus, porque por a gente estar num planeta de provas e expiações, a gente, todos os dias praticamente, você está em contato com, talvez não consigo próprio, mas com coisas que você ouve, coisas que você vê no dia a dia, e você está em contato com essas dores, né? Essas dores da alma, vamos dizer assim, da população em geral, das pessoas que estão à sua volta, ou até mesmo que não estão à sua volta, que estão talvez na rua. Verdade. E aí entra muito o que a Guacira falou no início. A gente sempre acha que a nossa dor é maior que do outro, né? E às vezes a gente esquece de virar o rosto. A gente esquece de Deus, a gente esquece dos nossos mentores, dos nossos guias, esquece do outro que está do nosso lado, achando que o principal é o nosso mal, é a nossa dor, é o maior de tudo. Entra aí o nosso egoísmo, né? Por isso a importância do estudo do Evangelho. Fala, você quer ver uma prova disso, de que a tua dor não é única? Eu, olhando assim no YouTube, esses canais de ajuda, né, de aconselhamento, dessas coisas, aí você se depara com entra nos comentários. São milhares de pessoas fazendo comentário exatamente as mesmas dores ou piores do que você está passando. Sim. Ali você pensa assim, eu estou com problema, a pessoa está falando comigo. Quando você vai no comentário, muito obrigada. Você vê uma lista de agradecimento, porque aquilo que a pessoa transmitiu foi de acordo para aquele ali. Então, você vê que você não está sozinho na dor, né? Tem milhares ali passando os mesmos problemas que você, ou piores, e ali a gente vê a realidade que não é, né? A nossa cruz não é tão pesada, não é menos pesada do que aquela do próximo. A gente vê hoje em dia que a sociedade está muito solitária e triste dentro dos seus próprios, né, sentimentos, e a gente tem que saber o que fazer com os nossos sentimentos. Então, a gente precisa estudar cada vez mais o Espiritismo, sim, porque nos dá força, nos dá esclarecimento, nos traz resposta para muitas e muitas coisas que a gente achava que não tinha resposta. Nós precisamos de uma reeducação emocional que traz para cada dia situações que fazem com que a gente se encontre mais. Porque quando se diz também que o autoconhecimento é um grande passo para a nossa evolução, porque eu tenho que saber realmente onde eu vou mexer, eu tenho que saber onde está a minha dor, onde está a dor alheia, para que eu possa melhorar e evoluir. O Evangelho resume praticamente muito dos ensinamentos, quando diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o planeta vai ter condições, Margareth está falando, eu fico pensando quanto às pessoas que não têm este consolo e orientação como nós aqui, verdade, né? Então quando a dor do outro doer em mim, o nosso planeta vai passar mais fácil para a regeneração, nós vamos diminuir as nossas dores e evoluir também mais rápido. Quando a dor do outro não doer em mim, eu não estou aprendendo nada no Espiritismo, não está adiantando eu beber água fluidificada, eu receber passe ou presencial à distância, porque eu estou preocupado só comigo mesmo. Então, quando se lê, né, e se estuda, e se vivencia, isso a gente vê que vale a pena. É como se a gente estivesse mensurando por porcentagem tudo que a gente está fazendo. Está valendo a pena? A gente está na live, a gente está estudando, a gente está fazendo palestra, a gente está recebendo isso, aquilo?
tá valendo a pena se a gente tiver essa forma de medir. Não, olha, o outro não importa se é parente, se é marido, se é esposa, se é amigo, se é conhecido ou não. A dor dele que está lá na rua, passando fome, que está lá sozinho, se sentindo abandonado, estando abandonado materialmente, porque espiritual a gente sabe que não está, mas quando a gente se importa com o outro, a situação muda e começa a mudar quando a gente vivencia esse ensinamento de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho que dá para a gente, dentro, né, do resumo, era isso que a gente queria falar. Então, a gente, olha, não vamos esquecer de brincar com os animaizinhos, cuidar das nossas plantinhas, mudar de sintonia, tomar banho de chuva quando tiver mais calor, aí já está dando para ir mais para o jardim, para abraçar as árvores, mas vamos viver mais, ser mais criança, sabe, buscar aquele lado nosso criança, porque aí a gente vai mexer também um pouquinho mais com a humildade de espírito. Então, que fique essa reflexão para que a gente seja um pouquinho mais feliz no nosso dia a dia, na nossa existência. Eu tenho, eu acho que não é conselho não, mas até está passando na minha cabeça, sim, já que o tema é esse, dores, né, na alma, eu acho que não tem nada mais importante que a gente possa fazer em relação, porque às vezes você vê a pessoa com essas dores na alma, mas ela não consegue buscar ajuda por si só, ela precisa de ajuda. Claro que a gente sabe que tem esse anjo, né, que está conosco o tempo todo, mais os afins, mais os nossos familiares que já partiram, mas eu acho que, aproveitando até para passar essa mensagem aí para quem vai nos assistir, quando a pessoa vê que realmente não está conseguindo esticar a mão para pedir, né, para buscar esse socorro, conseguir essa autoajuda, busque o socorro. Procure, porque vai ter. Eu tenho certeza que peça ao seu anjo que está contigo ali naquele momento para enviar um anjo encarnado para te dar o socorro necessário, porque tem muitas situações que a gente não consegue sair sozinha desse poço. Entendeu? A gente precisa de uma mão estendida ali, mesmo material, para poder te suspender. Vem aqui, senta aqui, vamos conversar, o que está acontecendo. É nessa hora que a gente tem que colocar realmente essa questão do evangelho, né, na mesa e ali chamar a pessoa. E eu tenho certeza que vai aparecer alguém ali para te tirar dessa depressão, desse choro, né, dessa mágoa, desse rancor, e dividir aquilo e te estender a mão. Sim, muito bem colocado, Guá. E a pessoa tem que querer receber auxílio, né? Tem que ter, muitas vezes, a humildade de pedir socorro, porque às vezes a pessoa fala, não, eu pareço tão forte, tão bem para todo mundo, eu vou pedir socorro, eu vou dizer que eu estou mal. Não, não pode. Porque se a pessoa entra, por exemplo, no estado de depressão, ela acha que não está, muitas vezes, e às vezes não consegue não só receber, como pedir. Então, a gente, às vezes, precisa fazer um pouquinho mais de esforço interior, lembrar, pelo menos, do rosto de Jesus, porque qualquer socorro que a gente pede é atendido, como a Guacira falou, pela espiritualidade, e eles mandam anjos encarnados que são um auxílio para a gente naquela hora. Então, é aumentar a fé, é lembrar de Deus, como o Edson falou, que às vezes a gente esquece de Deus, esquece dos guias, esquece de tudo, não é? Então, muito importante, Guacira, isso mesmo. É aquela questão, também tem essa questão, você deixar teu orgulho cair por terra, você ser humilde o suficiente de saber que está ali precisando de ajuda, porque eles conhecem a gente. Exatamente. Eles conhecem cada sentimento que a gente traz dentro da gente. Então, não adianta mascarar, né? Aí é aquela questão do orgulho, eu tenho orgulho, eu sou ciumenta, eu sou invejosa, entendeu? Eu não gosto que aquele dali seja maior do que eu. Então, isso tudo tem que cair por terra, você se humilhar, porque a ajuda vem. Quando a gente coloca todo esse sentimento, a gente sabe que ele está ali, mas coloca ele ali no canto, entendeu? Coloca ele ali no canto e vai pedir ajuda, porque o socorro vem. E, de repente, esses sentimentos que a gente traz aí, mesquinho, egoísta, tudo, não adianta a gente negar, eles estão todos aqui ainda para serem trabalhados. Agora, a gente tem que ter consciência de que eles têm que sair um dia, né? Não adianta falar assim, eu não tenho nada disso, eu já estou
no mundo feliz. Não tem esse sentimento ruim. Não, a gente sabe o que a gente tem dentro da gente, porque na hora que mais aperta, eles vêm para fora. A gente mostra as garras, né? Quando pisa, sim. É a história, quando pisa no teu pé, você bota as garras de fora, né? Então, eles estão tudo ali. Mas aí, quando você estiver nessa dor braba mesmo, que você não conseguir, nessa depressão, nessa dor da alma, que essa dor da alma não é mole não, gente. Ela dói, né? Então, se tiver alguém ali por perto e poder observar essa questão, ajuda essa pessoa, né? Porque às vezes ela não consegue por si só pedir ajuda, né? Precisa que tenha um olhar de fora para poder estender essa mão. E antes da gente terminar, eu vou ficar sem ouvir a voz da Sandra, sem ouvir a voz das meninas aí, mas tudo bem, tudo bem. No início eu ia, né, ler uma poesia, mas aí a gente foi para outro foco, vi como a espiritualidade sempre coordena e manda a gente, né, Guacira? Deixa a gente fazer o que eles querem. Eu vou ler a letra da música Raridade, porque eu não tinha aqui como colocar, eu queria colocar para tocar a música Raridade para a gente. Mas é uma letra que vale a pena a gente também refletir, digerir, e eu considero uma prece, independente de não ser uma letra espírita, mas é bem bonita. Posso ler? Claro. Vocês querem ouvir? Olha só, gente, que legal. É raridade. Depois e daí você encerra. Tá bom, aí depois eu faço a prece. Tá bom. Olha só. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Vamos, então, mais uma vez nos recolhermos, mantendo o pensamento elevado em Jesus, em Deus nosso Pai, sentindo o abraço carinhoso do Mestre, as energias fortalecedoras de Deus no nosso corpo, no nosso espírito. Vamos agradecendo por esse encontro maravilhoso que teve a oportunidade de unir os nossos corações mais uma vez, as nossas energias, aonde estivermos. Que possamos agradecer também a cura, o cuidado, as bênçãos do alto que sempre vêm para nós, mesmo que não percebamos. Que a paz, que a harmonia, que o amor seja fortalecido nos nossos corações, na nossa alma, para que a nossa caminhada seja mais leve, mais tranquila, que valha a pena. Pedimos que Deus nos perdoe por nossas fraquezas, nossas imperfeições, e que possamos cada vez mais termos essa força interior de nos transformarmos, de sermos seres humanos melhores, de perdoarmos e entendermos o outro e as situações que estão no nosso caminho. Sê conosco, Pai, agora e sempre. Gratidão a todos, muitas bênçãos a todos que estão nessa live, aqui estarão, e que possam ter os seus caminhos cada vez mais iluminados, abençoados por Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Gente, gratidão imensa por tudo, gratidão, Guacira querida, gratidão, Sandra, gratidão, Edson, gratidão, Carmen, Marta, Margarete, todo mundo aí, que eu não conheço, Milena querida, que saudade de vocês todos, viu? Que a gente possa, de vez em quando, pelo menos em live, estar presente, porque a nossa energia
se cruza e se fortalece. Gratidão. Celina, você não foge, não, porque você é da casa. Não precisa agradecer muito, não, viu? Não se faça de visita, não, que você é da casa. Tá bom? Tá bom, querida. Fiquem com Deus. A gente só está se esperando o teu próximo voo. Quem sabe é mais rápido do que a gente pensa, né? Aí, também Centro Espírita, deve ser a Sandra. Muito obrigada, Celina. Eu que agradeço, gente, querida. Agradecendo também o Durval, né? Pela presença dele aí na rede. Obrigada, Rede Espaço Espírita. Rede Espaço Espírita. É Durval, não, é outro nome. Dorival, desculpa. Tudo é o nome. Dorival. Você está escutando, Dorival? Você vai entrar para o nosso grupo do SEM. Isso, porque aí ele transmite, né? Quando puder para a gente. Exatamente, é isso aí. Venha agregar-se. Beijo, Celina, obrigado, foi maravilhoso. Adorei estar com vocês. Beijo, até a próxima. Tchau.